bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente está com um material, olha, bem interessante aqui, uns trechos de algo chamado Amor Espiritual e a Realização do Eu Divino. Isso. E a nossa ideia é investigar um pouco mais a fundo o que essa fonte traz sobre, bom, diferentes tipos de amor, uma visão bem particular de meditação e como que a nossa percepção interna, pelo menos segundo esse texto, né, poderia acabar moldando a nossa experiência de vida. É uma visão bem específica mesmo de espiritualidade, de identidade. Sim, sim. Alguns conceitos podem até desafiar um pouco o que a gente pensa normalmente. Ok, vamos dar uma olhada nisso. Vamos lá. Esse material, ele realmente convida a gente a mergulhar nos conceitos espirituais que tentam, sabe, fazer uma distinção bem clara entre as experiências de afeto que a gente conhece, né, do dia a dia e outras percepções que a fonte descreve como algo diferente, mais transcendental. Entendi. É uma jornada para dentro da consciência, basicamente, e o que ela pode significar, né? Pelo menos na visão desse texto. E o texto começa com uma observação curiosa, né? O autor diz que as meditações em grupo pareciam ter uma profundidade maior, uma vibração mais forte. Qual que é a explicação para isso segundo a fonte? Olha, a explicação que o texto dá é bem central para todo o argumento dele, sabe? Reside numa diferença que ele considera, assim, fundamental. Certo. A diferença entre o que ele chama de amor humano e o amor espiritual. Ah, interessante. Amor humano seria... Seria aquele amor que a gente sente, né? Por pais, filhos, amigos, parceiros, esse tipo de afeto. O texto reconhece que ele é importante, claro. Sim, óbvio. Só que a fonte argumenta que esse amor, sozinho, ele não teria um poder espiritual próprio, sabe? Um poder de transformar ou curar em níveis mais profundos. Puxa, que colocação. Forte. Quer dizer que o tipo de amor importaria mais que a intensidade para esse efeito espiritual. Exatamente essa proposta. É um pouco radical, sim. O tipo não só a intensidade determinaria um impacto espiritual. E isso vai até para a prática da oração. O texto diz que orações focadas só nesse nível humano, sei lá, uma mãe pedindo sucesso para o filho, teriam pouca valia espiritual. Isso soa bem diferente de muitas tradições, né? Por que essa visão tão taxativa? É uma colocação forte, sem dúvida. A lógica que o texto apresenta é que esse tipo de oração, mesmo sendo sincera, válida no plano humano, Sim, claro. ela ficaria nesse mesmo plano. Não acessaria, entende? O que a fonte descreve como o poder espiritual que transforma, que muda a consciência e, por tabela, a experiência. O foco estaria no resultado externo que se quer e não na conexão interna que o texto tanto valoriza. Tá, aqui é onde fica bem interessante. Por quê? Se não é o afeto humano, esse amor comum que gera essa tal vibração forte da meditação, de onde viria isso? Boa pergunta. O texto diz que vem da percepção consciente do tal amor espiritual. Mas o que é exatamente esse amor espiritual para essa fonte? Como ele se define? Então, o texto define o amor espiritual não como um sentimento que a gente direciona para alguém por causa das qualidades da pessoa ou do nosso relacionamento com ela. Certo. Mas como um ato de reconhecimento. Reconhecimento de quê? De reconhecer a filiação divina. Uma essência espiritual que seria fundamental, sabe? Tanto na gente mesmo quanto nos outros. Tipo, ver algo além da pessoa comum. Exato! Implica olhar para além das aparências, das limitações humanas, que a fonte até exemplifica, como doença ou falhas morais, que ele chama de pecado, ou falta de grana, pobreza. Entendi. É um olhar que tenta ver através disso tudo, sem julgar, sem condenar. A fonte até lembra aquela ideia de reconhecer o Cristo de Deus em cada um. E cita a frase, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ah, sim. Como um exemplo dessa visão que vai além do erro aparente, né? Então, peraí. Seria um tipo de amor ou reconhecimento que não precisa de um laço anterior. Poderia acontecer entre estranhos se essa percepção estivesse ativa. Precisamente. O texto sugere isso mesmo, que se um grupo de pessoas, mesmo sem se conhecerem,
conseguisse manter essa percepção, olhar umas para as outras e reconhecer essa essência divina ali, compartilhada, sabe? Para além das personalidades das histórias, o mesmo sentimento poderoso de amor espiritual apareceria. Entendi. A chave não seria o afeto pessoal construído, mas essa qualidade de percepção mesmo, transcendental, impessoal. Entendi. Ok. E se perceber se amor espiritual é a chave? Como é que se cultiva isso? Aí a gente cai na meditação, né? Mas o texto diz que meditar pedindo coisas, tentando influenciar Deus, não seria o caminho que ele propõe. Por quê? Sim, a fonte faz um contraste bem forte aí. Argumenta que ficar pedindo coisa específica para um Deus externo ou tentar negociar resultado, isso manteria a gente preso no ciclo do amor humano, das necessidades do ego. Ah, tá. E isso, para esse texto, não geraria o tal fruto espiritual, a transformação da consciência. A meditação que ele considera poderosa teria outra natureza. E qual seria essa natureza, então? Não seria pedir, mas sim contemplar. E comungar. Contemplar e comungar, como assim? É descrito como um voltar-se para dentro, para pensar, para sentir o ser de Deus, a natureza dele, né? Qualidades como onipresença, onipotência, onisciência, que o texto cita. E mais que isso, é habitar na realização silenciosa da nossa própria natureza espiritual, a tal filiação divina, e reconhecer isso em todo mundo também. Certo. É um comungar interno com o espírito, um estado de receber em silêncio, sabe? O texto até usa uma analogia bonita, né? Com a natureza, as estações do ano, para tentar explicar isso melhor. Sim, essa analogia é bem importante para eles. Compara o inverno, que parece parado, sem vida na superfície, com a primavera, quando tudo brota, floresce. Isso é usado como um símbolo do ritmo divino. Pode ter momentos de aparente calma, de não manifestação, mas a vida está sempre ali, agindo. Entendi. Ele fala também da grama verde para todo mundo, das árvores dando sempre os mesmos frutos, sem escolher para quem. Ah, sim, lembro disso. São exemplos para mostrar a graça divina como algo universal, impessoal, imparcial, que segue leis próprias. Mesmo na quietude do inverno, a lei de Deus, que o texto chama de lei do amor, estaria ali trabalhando por baixo dos panos. E como essa imagem da natureza se conecta com a prática da meditação que ele descreve? Tipo, na prática mesmo. Então, se a gente ligar os pontos, a ideia é que assim como a natureza tem seus ciclos, seus ritmos, a vida espiritual também teria seu tempo. Certo. A meditação descrita seria como se alinhar com esse ritmo, ao habitar na paciência e na palavra, que parece significar ficar focado nos princípios espirituais, confiar no processo interno, sem ficar forçando o resultado fora. Sem ansiedade. Isso, sem ansiedade. A pessoa permitiria que os frutos, a harmonia, a saúde, essas coisas aparecessem na estação devida, no tempo certo, na vida dela e na dos outros que são tocados por essa consciência. Entendi. Essa contemplação quieta, sem pedido, aprofundaria a conexão interna. O texto descreve isso como uma comunhão íntima, onde se sentiria o amor vindo de Deus para a pessoa e também da pessoa para Deus. Quase como uma via de mão dupla. É, mas não como duas coisas separadas, sabe? Quase como duas partes de um único ser conversando em silêncio. É bem profundo o que ele coloca. Isso levanta uma questão bem prática, né? Que o próprio texto aborda. Se existe esse contato interno tão profundo, essa comunhão real com a fonte de tudo, a experiência externa, saúde, dinheiro, relacionamentos, não deveria refletir isso? Não deveria melhorar? A fonte diz que sim. Que esse é exatamente o objetivo e, de certa forma, o teste da prática. Ah, então confirma. Confirma. Elevar a consciência espiritual a ponto de reconhecer sempre o único poder e a identidade real como filho de Deus deveria, segundo o texto, se manifestar do lado de fora. Como assim? O mundo externo, as condições de vida, passariam a espelhar essa harmonia interna.
resultando em saúde, em completude, suprimento abundante, relações harmônicas. A experiência externa seria tipo um termômetro da consciência que foi alcançada internamente. Certo. Só que, e aqui parece que está um ponto bem crucial, o texto faz uma ressalva importante, né? Faz. Essa mudança externa pode não ser papum imediata, mesmo quando a gente sente que entendeu algo por dentro. Parece que aceitar a ideia na cabeça é diferente de realizar isso espiritualmente. Como o texto explica essa diferença? Exato. Essa é uma distinção chave que ele bate muito na tecla. A aceitação mental de um princípio espiritual é só o primeiro passo. A transformação de verdade aconteceria com a realização. Realização. Que parece ser descrita como uma convicção profunda, uma experiência sentida na consciência, sabe? Que vai além de só entender com a cabeça. Tipo? É como a diferença entre ler um mapa super detalhado de um lugar... Entendi. Intelectualmente. E realmente chegar lá. Sentir o clima, ver a paisagem com os próprios olhos. É a realização. A fonte sugere que só essa segunda opção tem o poder de mudar mesmo as coisas do lado de fora. E para ilustrar bem essa diferença e a jornada que pode ser até chegar aí, o autor conta uma experiência pessoal bem forte, né? Principalmente com a questão do suprimento. Sim. Essa história pessoal parece ser um pilar ali na narrativa do texto. O autor conta que passou por uma iluminação inicial, que mudou muita coisa na vida dele. Certo. Só que uma área específica, a do suprimento, que no contexto parece ser grana, provisão material mesmo... Ao lado financeiro. Isso. Continuou sendo um desafio, um osso duro de roer, sabe? Ele descreve como uma dura e longa batalha. E ele detalha as fases dessa luta, mostrando que não foi só ter a iluminação e pronto, resolveu. Exatamente. O texto descreve umas tentativas, umas compreensões parciais que não se seguraram. Primeiro, ele achou que Deus ia prover tudo só porque ele fazia um trabalho espiritual. Funcionou um tempo, mas depois parou. Depois, teve momentos que ele sentia a presença divina em relação ao dinheiro, mas era vai e vem, sabe? Não era firme. Inconstante. Isso, inconstante. A abundância parecia não vir de forma segura, confiável, e isso gerava ansiedade, claro. Imagino. E o que finalmente virou o jogo para ele, segundo a história? Qual foi a revelação decisiva que ele disse é a base da mensagem do Caminho Infinito, que é o nome associado ao trabalho dele? A virada de chave mesmo, que ele descreve como a terceira revelação, a mais fundamental, foi uma compreensão nova da palavra eu. Eu? Como assim? O que é fascinante é a mudança radical de identidade que isso trouxe para ele. Antes, eu era pessoa humana limitada, o texto usa até um nome genérico, Joe, com as necessidades dela, comida, roupa, casa. Sim, o eu comum. E dependendo de fontes de fora, para suprir isso, pacientes, alunos, doações, o que fosse. A revelação foi que o eu, no centro do nosso ser, não é essa identidade humana condicionada, carente. E o que seria, então? O eu essencial, lá no fundo, é a própria expressão de Deus. É o ser infinito, a natureza divina, o Cristo interno. A realização daquela frase, eu e o Pai somos um. Uau! Essa é bem profunda. E qual foi a implicação prática disso na hora para a questão do dinheiro, segundo o que ele viveu? A implicação, como ele descreve, é revolucionária. Se o meu verdadeiro eu é um com a fonte infinita de todo o bem, que é Deus, então, por lógica, tudo que Deus é, eu sou em essência. Certo. Tudo que o Pai tem é meu, não por merecimento pessoal, mas pela natureza dessa unidade. Isso muda totalmente onde está a nossa dependência fundamental. Deixa de ser no externo. Exato. Deixa de depender do homem cuja respiração está no próprio nariz, como diz a frase bíblica que ele usa. Ou seja, de outras pessoas, das circunstâncias, da economia, mesmo que sejam favoráveis. E passa a depender de quê? A dependência passa a ser unicamente da consciência dessa unidade com a fonte divina que está dentro. A fonte do suprimento vira interna e infinita, não externa e limitada, essa é a ideia. E o resultado concreto dessa virada de percepção, como o texto conta? Deu certo para ele?
O resultado que ele narra é que, mesmo isso acontecendo durante a Grande Depressão, um período super difícil que o texto menciona, Sim, contexto importante. depois que essa realização interna virou uma convicção viva, sentida, o fluxo de suprimento começou a vir de forma abundante e constante. Ele descreve como pagou todas as dívidas e ainda sobrou muito, usando aquela imagem bíblica dos 12 cestos que sobraram. Ah, da multiplicação dos pães. Isso, simbolizando uma abundância que vai além do necessário para o momento. Então fica bem claro na história dele que a mudança externa, consistente mesmo, só rolou quando a compreensão deixou de ser só uma teoria bonita na cabeça. Exato. E virou essa realização espiritual ativa, um discernimento vivido por dentro. Que mudança radical de perspectiva o texto descreve, né? Exatamente. O texto martela muito nesse ponto. O entendimento intelectual que ele tinha antes, por mais certo que parecesse, não bastou para mudar a experiência naquela área. Precisou demais. Precisou desse discernimento espiritual, dessa realização na consciência. São termos que a fonte usa para que o cenário externo se alinhasse de vez com o princípio da abundância que já estaria ali, inerente à unidade com Deus. Pensando nessa jornada toda do autor, com essa batalha longa pelo suprimento, o texto parece tirar uma lição meio inesperada sobre as dificuldades em si. Então, o que tudo isso significa? Qual o papel dos problemas nesse caminho? Olha, a perspectiva que ele apresenta é bem contraintuitiva para o nosso desejo natural de fugir de problema, né? Com certeza. O autor afirma mesmo, olhando para trás, que ele percebe que sem aquele problema específico, persistente, do suprimento, ele não teria sido empurrado para as profundezas de si mesmo. Não teria tido aquela motivação sem trégua para buscar a resposta que, no fim, virou a base de toda a mensagem dele, do trabalho dele. Entendi. O problema foi o motor. Foi o motor. Por isso, o texto chega a sugerir um tipo de gratidão pelos problemas, não porque eles sejam bons, claro, mas porque eles podem ser catalisadores. O impulso que a gente precisa para buscar realizações espirituais que, talvez, de outro jeito, a gente nem buscaria. E essa ideia tem até uma consequência sobre como a gente ajuda os outros, né? Uma nuance interessante que ele coloca. Tem sim. O texto levanta uma questão delicada aí. Ele pondera que resolver o problema de alguém só por fora, dar o dinheiro, a cura física na hora, solução pronta, ou atender rápido a uma necessidade sem que a pessoa passe pelo processo interno dela de busca, de esforço na meditação, de realização, que ele descreve como um sacrifício de tempo, de dedicação, isso pode parecer compaixão humana, mas talvez não dê o mesmo valor espiritual duradouro. Entendi. O crescimento viria da jornada interna da pessoa. Exato. O crescimento mais profundo viria da própria pessoa encontrar a consciência para superar o desafio, embora o texto também diga que buscar a ajuda de outros para elevar a própria consciência é válido. É um equilíbrio fino, né? E o texto termina com uma observação meio sóbria, talvez até um pouco pessimista, sobre quem realmente seguiria esse tipo de caminho espiritual mais puxado. É verdade. É uma conclusão que reflete um pouco a visão do autor sobre a natureza humana, talvez. Ele observa que poucos se aprofundariam de verdade nesse caminho, porque na visão dele, a maioria das pessoas, a raça humana, como ele fala, estaria muitas vezes satisfeita com um nível ok de conforto material, uma saúde razoável e as formas mais comuns, talvez mais superficiais, de religião. Faltaria o quê? Faltaria, segundo ele, uma urgência espiritual de verdade, uma ânsia pelas coisas do espírito, que levasse a pessoa a ir além do que é cômodo ou socialmente aceito, buscando essas realizações mais profundas da consciência. É uma visão um tanto desafiadora que o autor deixa no ar sobre o estado geral da busca espiritual. Fascinante, realmente. Foi uma análise bem densa essa. Recapitulando rapidinho os pontos-chave que a gente tirou dessa fonte. Primeiro, essa distinção radical que ela faz entre amor humano, né, baseado em afeto, relação, e o amor espiritual, que seria baseado no reconhecimento da essência divina em todos. Depois, a meditação vista não como pedir, mas como contemplar em silêncio, comungar com o divino. Isso. A ideia de que a realização interna tem que se manifestar fora, mas que pode levar um tempo e que precisa ir além do intelecto para chegar na experiência real. Fundamental esse ponto. O potencial inesperado das dificuldades como motores para ir mais fundo espiritualmente. E talvez o mais impactante de tudo
essa redefinição do eu fundamental. Não como uma pessoa limitada, mas como uno com a fonte divina de todo o bem. Exatamente. E essa nossa exploração toda, ela deixa a gente com um pensamento final para refletir, que vem direto dessas ideias do texto, né? Qual seria? Se a gente levar a sério mesmo a premissa central da fonte, que o nosso eu essencial é de fato uno com a fonte infinita de todo o bem, como que essa percepção, se fosse de verdade realizada na nossa consciência, poderia redefinir não só como a gente encara as questões pessoais, tipo suprimento, saúde, Sim. mas também o propósito, a natureza do nosso trabalho no mundo, da nossa criatividade, do nosso serviço para os outros. Que implicações práticas, coletivas, poderiam surgir se a gente interagisse uns com os outros e com o mundo, a partir dessa convicção profunda de unidade fundamental que a fonte sugere. Uau! É algo que, com certeza, convida a uma contemplação bem mais profunda, né?